do Evangelho, uma passagem que muitas vezes é utilizada para afirmar sobre a reencarnação. Os espíritas afirmam a reencarnação, várias passagens bíblicas, mas a mais forte é esta. Segundo eles, Jesus teria dito que João Batista é a reencarnação de Elias. Elias teria subido ao céu, teria sido arrebatado ao céu, e havia uma expectativa de que ele voltaria antes do Messias, que ele voltaria para preparar o caminho do Messias. Como nós ouvimos o próprio Jesus dizer: Elias vem e colocará tudo em ordem. Essa era a expectativa. Só que eles achavam que aquele mesmo Elias que tinha subido ao céu voltaria do céu para fazer isso. Não seria um outro Elias ou Elias em outro corpo. Então não havia essa expectativa de Elias se reencarnar. Havia a expectativa dele voltar. Assim como ele foi, ele voltaria para preparar o caminho do Messias. Mas Jesus diz: Elias já veio. E os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Só que, evidentemente, Jesus não está aqui afirmando que João Batista é a reencarnação de Elias. Jesus está dizendo que este papel ou esta missão ou esta expectativa se realiza na vida de João Batista. É simples assim. João Batista não é o Elias reencarnado. João Batista é aquele que cumpre a expectativa que tinha a respeito de Elias. Então, ele é o Elias, ou seja, aquele que prepara o caminho do Senhor. Elias veio, mas não o reconheceram. João Batista viveu a missão de Elias, mas ninguém deu bola, e por isso ainda esperavam a vinda de Elias, para depois esperar a vinda ou admitir a vinda do Messias. Em vez de reconhecer João Batista como o precursor do Salvador, eles o maltrataram. E assim como fizeram com João Batista, fariam com Jesus. Foi isso que nós ouvimos no Evangelho. Então, aqui está resolvida a situação. João Batista não é Elias reencarnado, mas é aquele que cumpre a missão, cumpre aquilo que se esperava de Elias. Ele é, podemos dizer, um novo Elias que vem preparar o caminho do Senhor. Mas o que eu gostaria que nós refletíssemos está aqui nesta afirmação: ele veio e não o reconheceram. E assim como aconteceu com João Batista, de ser enviado para uma missão e não ser reconhecido, aconteceu com os profetas antes de João Batista, aconteceu com o próprio Jesus. A história se repete. Deus envia os seus eleitos, Deus envia os seus escolhidos, os seus profetas, e aquela geração não o reconhece, não os reconhece. A história se repetiu até Jesus, e por que não se repetiria também entre nós, entre a nossa geração? Porque é o mesmo homem lá de trás, é o mesmo homem que temos hoje, mesma mulher, com a concupiscência, com a tendência a suspeitar de Deus, a não ter o coração voltado para o Senhor. Por isso, nós precisamos permitir aqui que a palavra de Deus nos chame a atenção, nos exorte,
nos convença, nós precisamos estar atentos, porque o que garante que também nós não vamos reconhecer ou vamos ignorar? O que garante que nós não iremos também ignorar os mensageiros de Deus? O que garante que nós também não vamos ignorar a mensagem de Deus para nós, a intervenção divina na nossa vida? O que garante isso? O que garante é termos comunhão com Deus. E aqui eu lembro de São José. São José era um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem de piedade, de tal modo que ele ouviu a mensagem de Deus no sonho, algo que todos nós temos, todas as noites nós sonhamos, mas nós não temos essa sensibilidade espiritual, como teve São José, para decifrar a voz de Deus que fala através do sonho. Deus falou com São José através de um sonho e ele não questionou. Ele não acordou e disse: eu estava sonhando, eu estava delirando, porque eu estou preocupado, então a minha mente produziu isso. Não, ele simplesmente levantou e fez o que Deus havia mandado, ele não tinha dúvidas. É claro, nem todo sonho diz respeito à realidade, claro que não. Mas a sensibilidade para entender o que diz respeito à realidade ou não, ou o discernimento dos espíritos para entender o que vem de Deus, o que vem do homem, o que vem do inimigo de Deus, estava presente na vida de São José. Nós precisamos pedir para a nossa também. O discernimento dos espíritos é um dom tão importante para reconhecermos aquilo que é de Deus, aquilo que é mensagem de Deus para nós, porque senão poderemos ignorar os mensageiros de Deus. Então, para não cairmos neste problema, cairmos nesta tentação, neste pecado, precisamos ter vida de oração, precisamos estar atentos à voz de Deus, precisamos ter comunhão com Deus, através dos sacramentos, da confissão, uma vida reta, como tinha São José e como também teve São João da Cruz, qual nós celebramos hoje, um grande santo, um grande místico, que tinha tanta comunhão com Deus, que muitas vezes se via unido a Deus em êxtases na oração. Os santos de Deus, todos eles, sabiam ouvir a voz de Deus, sabiam decifrar a mensagem de Deus. Então, assim como desprezaram os profetas, desprezaram João Batista, desprezaram a mensagem de Cristo, nós podemos desprezar hoje os mensageiros de Deus, se não tivermos comunhão com Deus. É por isso que nós vamos pedir essa graça ao Senhor hoje. Queremos que a graça de Deus passe despercebida em nossa vida. Queremos ter um coração tão sintonizado com Deus que saibamos reconhecer imediatamente a voz de Deus que fala nos acontecimentos da nossa vida, que fala na palavra, que fala na Eucaristia, que fala através da igreja, que fala conosco nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de tribulação, nos momentos de alegria. Deus fala conosco o tempo inteiro. Deus envia mensageiros o tempo todo. Nós só precisamos ter a sensibilidade para entender, a sensibilidade para identificar a voz de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus direcionada a cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.